ar Tudo Direito. Esclarecer os direitos do cidadão agora faz parte do nosso programa. E o tema do nosso quadro Tudo Direito de hoje é Previdência. E você pode participar enviando sua pergunta ao vivo para o nosso WhatsApp 988674681. E para falar sobre isso, recebo aqui no palco o especialista em Direito Previdenciário, Tiago Albuquerque. Bem-vindo, Tiago. Tiago, esse é um assunto de interesse mesmo da população. Isso mesmo, Paulinha. Tem sido o tema da ordem do dia, né? Sim, quero saber tudo. O tempo todo a gente tem falado de reforma, direito previdenciário, de saber se essa previdência deve ou não ser reformada, né? Então, vamos saber tudo? Você tem lado, direito, esquerda, você quer ficar em qual lugar? Qualquer um, você que manda. É? Então vamos lá. E às vezes a pessoa, eu me sinto melhor desse lado. Eu não tenho um toque. Que nada, que tem gente que tem, olha, você não tem noção. Tem gente que tem lado, não tem lado. Tiago, vamos falar sobre essa reforma da Previdência. Afinal de contas, o que está acontecendo? Atualiza a gente. Olha, Paulinha, o governo ele tem alardeado um discurso, né, que o tempo todo ele tem manifestado a ideia de que existe um déficit na Previdência, de que os recursos que são trazidos, tributados para financiar essa Previdência, eles não são suficientes para pagar todos os benefícios que o INSS tem que pagar. Então, em razão dessa fundamentação, ele tem dito que é necessário reformar a Previdência. Mas essa reforma, ela na verdade vem trazer uma elisão de direitos. Vários direitos estão sendo extirpados, retirados aí da população com essa PEC número 6. Então, quero saber quais são as mudanças aí com relação às aposentadorias. Nós temos 3 mudanças principais, né, que vão afetar diretamente os trabalhadores e principalmente a nossa população nordestina, né? Primeiro, que é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. A modalidade da aposentadoria por tempo de contribuição é aquela que você tem direito a aposentar-se uma vez que você contribuiu por um período mínimo, independente da sua idade. A reforma da Previdência vai acabar com esse tipo de benefício e vai dizer que para toda aposentadoria você vai ter que ter uma idade mínima. E os outros 2 principais pontos que muito são sensíveis à nossa população é a diminuição do benefício assistencial ao idoso, que hoje em dia é de R$ 998, o salário mínimo, e a proposta traz o projeto de diminuir para R$ 400 apenas, né? Trazendo uma defasagem desse benefício de mais de 60%. E outra que é a alteração da Previdência Rural. Hoje o trabalhador rural ele se aposenta só quando ele prova que trabalhou na atividade. A reforma está dizendo que ele comercializa a produção e paga, ou se ele não comercializar essa produção, ainda assim ele vai ter que tirar dinheiro de algum canto para poder pagar o INSS dele. Agora a pergunta, por que o governo quer mudar, alterar tudo isso nas aposentadorias? Olha, o supedâneo, essa reforma é calcada na ideia do déficit, de que há um déficit na Previdência Social. Mas o que nós temos conversado com a população, com os deputados federais, senadores, é que na verdade esse déficit ele é inconstitucional e falacioso, porque a União ela não tem um orçamento próprio da Previdência. O orçamento dela é um orçamento fiscal, um orçamento de investimento e um orçamento do sistema de seguridade. Não há separação, a previsão constitucional de separar o orçamento da Previdência. Então toda vez que o governo fala tem um déficit na Previdência, esse cálculo é inconstitucional, porque não há orçamento da Previdência. E segundo, ele é falacioso por quê? Porque quando o governo faz o cálculo do que a Previdência arrecada, ele só coloca 2 tributos aí nesse cálculo, que é o tributo sobre a folha de salários e o tributo dos próprios trabalhadores. Ele não coloca no cálculo a COFINS, a CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, tributação do importador, que são todos os tributos que deveriam financiar o sistema de seguridade social. Entendo. Olha, minha gente, isso é um caso seríssimo, né? Uma discussão aí. E, afinal de contas, as pessoas vão conseguir receber uma aposentadoria integral depois dessa mudança toda? Não existe. Não, né? Nem hoje a gente tem aposentadoria integral. Nós temos um cálculo, uma média de cálculo de 80% dos maiores salários de benefício, desprezando o menor. Isso também é uma proposta do governo de alterar. Ele quer realmente fazer uma média aritmética de todos os salários. Ou seja, o cálculo agora com a reforma seria menor, porque não ia desprezar os 20% menores salários. Então, aposentar-se vai ser mais difícil, vai estar mais distanciado do direito à aposentadoria, cada vez com critérios mais rigorosos. E aí a gente vem realmente a nos questionarmos sobre a eficácia social da norma, né? Eu costumo fazer essa analogia que nós tínhamos no século XIX a lei do sexagenário, que era uma lei que tornava o escravo livre ao completar 60 anos de idade. Só que a média de expectativa de vida do escravo daquela época era 42 anos. Então ele não conseguia atingir a idade para poder ser liberto. Então essa
essa é uma lei que ela não tinha eficácia social. E a gente faz essa ponderação. Será que essa dificuldade tremenda com a reforma da Previdência de aposentadoria, ela também vai ter eficácia social? Será que as pessoas vão poder conseguir se aposentar e aposentar com dignidade? Porque a aposentadoria com dignidade é aquela que você goza ainda em vida, né? Com certeza. E assim, uma qualidade de vida, né? Depois de tanto contribuir para o país, eu acho que isso é uma obrigação, né? Deveria ser, pelo menos, com né? certeza. O trabalhador contribuiu, financiou seu sistema de saúde, assistência e previdência. Né? Nós temos também essa perspectiva, né? O ministro da Economia tem vociferado aí contra o nosso sistema de repartição simples, que é o sistema que hoje em dia a gente usa, e tem pregado a ideia de um sistema de capitalização, que é o que os bancos usam na previdência privada. Sim. O detalhe é que a nossa previdência social, ela não trata só de constituição de reservas, de amealhar recursos para depois devolver. Ela também é um grande instrumento de justiça social, como você falou agora, e um instrumento de distribuição de renda. Com certeza. Olha, a gente está conversando aqui com o Thiago Albuquerque. Esse assunto que tem tanto para se falar, né? Tantas pessoas discutem hoje em dia, que é a questão das aposentadorias. Quem estiver na minha audiência e quiser maiores informações, tem algum espaço que você indicaria para as pessoas procurarem se informar sobre os seus direitos, sobre a reforma? Olha, eu tenho um blog pessoal meu que já fica à disposição para depois entrar lá, que é thiagoluizalbuquerque.blogspot.com, mas eu também sou coordenador da Frente Cearense em Defesa da Seguridade Social. Então lá no nosso blog também da Frente, a gente tem as nossas atividades, os parlamentares, a gente faz um placar da Previdência para saber quem são os parlamentares que estão apoiando a reforma, quem é contra porque está mais ligado ao trabalhador. Então pode acessar esse blog também, que a gente está sempre postando novidades e evolução de como está andando esse projeto de reforma. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Algo mais? Tudo Direito.